Muitas vezes eu me pergunto o que leva alguém a cometer um massacre sobre outro alguém. O que leva um grupo de pessoas, um grupo de pensamento a achar que é justo, que é legítimo massacrar outras pessoas. Quando eu me conecto com o massacre de Sabra Chatila, a qual eu aqui que vos falo sou sobrevivente, fico me perguntando como é que as pessoas podem cometer tamanha violência uns com os outros. Isso me faz refletir de uma forma muito importante para que nesse TED a gente pense como é que a gente pode ser tão violento na nossa vida e por que a gente comete tanta violência. O massacre de Sabra Shatila acontece no momento em que o Líbano estava cometido por uma guerra civil e que provavelmente uma guerra que coloca pessoas vizinhas, irmãos uns contra os outros. E havia campos de concentração de palestinos, né, tanto Sabra como Shatila, e esses campos de refugiados, eles eram oriundos porque em 1948, quando da criação do Estado de Israel, não se fez a coisa correta de uma forma harmônica e simplesmente se criou esse Estado dentro de um outro Estado, que é o do Estado da Palestina. E aí essas pessoas de 48, um deles era meu pai, sofreu esse êxodo e teve que se mudar para outros países. Então vejam vocês, o outro país recebe de repente pessoas e isso cria um problema muito grave. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque é importante entender que israelenses e palestinos, árabes e judeus são primos de primeiro grau. E a história sabe de que o massacre dos judeus talvez tenha sido uma das coisas mais nefastas, mais terríveis da história da humanidade. Uma das tragédias que jamais a gente deve se esquecer. No entanto, quando a gente não cuida da violência, quando a gente não trata da violência com a devida atenção, acaba gerando o que aconteceu. E o que é que aconteceu? Esses primos de primeiro grau passaram a guerrear, e essa guerra perdura desde 48. E por quê? Porque é impossível a gente conviver tranquilamente quando você não tem o diálogo, a comunicação, a paz, que é um instrumento fundamental e único para a existência da humanidade com tranquilidade. Então vejam vocês, justos judeus que sofreram no Holocausto, hoje eles reproduzem através de Gaza, mantendo o povo de Gaza praticamente em confinamento. Eles tiram todos os direitos dos palestinos, constroem um muro e isola eles, evidente, com o discurso de proteção. Mas o que está por detrás disso é uma loucura maior, é a falta de diálogo, é a falta de possibilidade de conversar. Então, a partir disso, eu tomei uma decisão na vida que eu, Maher, iria enfrentar com todas as forças a violência com paz. E como é que a gente pode fazer isso? Eu comecei a entrar em contato com Gandhi, comecei a ver como é que Gandhi fez, como é que Mandela fez, comecei a perceber como é que Martin Luther King havia. E eu percebia que havia uma possibilidade de enfrentar a violência com a não violência, com a cultura de paz. E no meio dos meus trabalhos, dando cursos, falando sobre isso, alguém me apresentou e falou: "Você já leu o livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg?" Eu disse: "Não, não havia lido." E aí, quando eu li o livro, fiquei muito interessado. Achei que aquilo era um jeito da gente cuidar da violência. E à medida que eu fui trabalhando, fui percebendo de que tinham alguns pontos que eu discordava. À medida que eu fui dando os cursos, eu percebia outras questões e fui percebendo que havia chegado a hora de eu começar não mais falar de comunicação não violenta, mas quem sabe falar de uma comunicação pacífica. E aí eu, nesse processo, porque o Marshall fala que a primeira coisa é a gente identificar necessidades, eu faço uma mudança dizendo que a primeira coisa a gente é identificar sentimento, isso fez com que a gente pudesse abrir um leque muito diferente, ter um olhar muito diferente sobre a questão. Por quê? Porque eu descobri que essencialmente nós somos analfabetos do sentir. E o que é analfabeto do sentir? É aquele que não é alfabetizado. Porque na nossa educação, a gente foi educado e criado para quê? Para pensar. Penso, logo existo. Agora,
E aí a gente foi se desconectando do sentimento. Então, por exemplo, se eu estou diante de uma dificuldade e eu sinto medo, socialmente eu não posso dizer isso. Então eu recuo e não falo do medo que tenho. Se eu estou, por exemplo, inseguro, eu não posso demonstrar insegurança. Então, nos treinamentos, para trabalhar na empresa, você é preparado somente para pensar racionalmente. Você não é preparado para pensar humanamente, para você reconhecer o medo que você tem. Não há espaço para isso. Então, eu comecei a trabalhar o alfabeto do sentir. Sinto medo, sinto raiva, sinto dor, sinto nojo, sinto angústia, e a partir disso criar uma possibilidade da pessoa poder fluir em cima disso e nomear o seu sentimento. E aí, quando vem uma história mais violenta, você tem a possibilidade de dizer para a pessoa calmamente: quando você fala comigo neste tom, quando você fala comigo desse jeito, eu me sinto humilhado, eu me sinto desrespeitado. Quando você fala nesse tom, para mim esse tom é muito. Você poderia falar num tom mais baixo? Isso é comunicação pacífica, né? Eu tenho necessidade de ser admirado. Eu tenho necessidade de ser amado. Eu tenho necessidade de ser visto, de ser olhado. E a partir disso, as pessoas começaram a perceber que quando alguém vem para o ataque e você responde com paz e com uma técnica chamada comunicação pacífica, e não é só uma técnica no sentido técnico da palavra, mas é saber o uso da comunicação para trazer liberdade de expressão para todas as pessoas, isso funciona. E um exemplo muito interessante disso, eu morava em São Paulo, na Vila Mariana. E eu estava vindo pela Avenida Ibirapuera, e ali no final da Avenida Ibirapuera você tem um complexo viário conhecido pelos paulistanos do Cebolinha. E acreditem, ele tem 3 saídas, né? As 3 saídas me servem. As 3 me levam. Então, provavelmente, o que aconteceu nesse episódio é que eu devo estar distraído, deveria ter estado distraído, porque eu estava ali dirigindo e de repente alguém buzina. E a hora que buzina eu me assusto, né? E ele fala assim: ô viado, tá distraído? Tá cego? Ele falou assim: ô viado, tá cego? Eu falei: não, não tô cego, eu tô distraído. Ou seja, eu falei para ele o que está acontecendo. Quando parou lá na frente, porque São Paulo é isso, né? A gente discute por 5 metros, porque ali na curva já paramos nós dois. Ele estava com o vidro aberto, eu também com o vidro aberto. Eu falei assim: olha, você me desculpa, eu realmente me distraí, provavelmente devo ter te fechado e não te vi. Ele olhou assim, falei: quero fazer meu pedido de retratação. Demorou segundos, ele virou e falou: oh, eu também não precisava ter te chamado de viado. Eu disse: não, não tem nenhum problema. Seria uma honra para mim ser comparado a um viado, né? Afinal, é um animal belíssimo, lindíssimo. Né? E ele riu, eu ri e fomos embora. Ou seja, meus queridos, eu quero dizer para vocês que sempre é possível a gente criar uma cultura de paz, de que não é uma coisa completamente impossível. Agora, o que é importante a gente entender aqui juntos, de que a gente tem que praticar algumas coisas que são essenciais na vida. A gente tem uma mania de julgar o tempo inteiro. A gente tem mania de avaliar o tempo inteiro. A gente tem mania de interpretar o tempo inteiro. Então, a base da comunicação pacífica é não julgar, não avaliar e não interpretar. Esta é a base, esse é o platô. Por que isso é importante? Porque quando a gente recebe uma notícia, imediatamente a gente não checa a fonte da notícia e a gente sai em disparada fazendo um julgamento. Rapidamente a gente faz esse julgamento. Nossa, mas que absurdo, né? Como pode tal pessoa fazer isso? Eu respondo muito tranquilamente, digo: fazendo. O que eu estou percebendo é que ela faz isso. Agora, eu posso fazer uma pergunta, porque a maior contribuição que a gente pode ter não é um julgamento, é uma pergunta. O que é que te leva a fazer dessa forma? Por que você faz desse jeito? Porque o outro tem a possibilidade de te explicar e talvez você se surpreenda com a explicação dele. Você fala: nossa, eu nunca tinha pensado por esse prisma, eu nunca tinha visto a situação por esse lado. Então, a partir do momento que você aprender a fazer isso e você usar essas técnicas, com certeza você vai ter um resultado incrível e fantástico. O que eu quero também dizer para vocês é que eu, Maher,
sofri muito tempo violência, porque só o fato de o meu nome ser Maher Hassan Muslah e só o fato da gente vir da Palestina, quer dizer, o meu pai é palestino e a gente vem desta origem, e principalmente quando você diz que, mas então, a primeira pergunta que as pessoas falam, mas você é muçulmano? Você é radical? Você não é radical? Você percebe que as perguntas são para formar um conjunto de obra para entender se você é um terrorista, se você é violento. E é engraçado que as pessoas não conseguem perceber que por detrás da violência tem algo que dispara a violência. Isso justifica a violência? Claro que não. Mas a gente precisa fazer aquilo que a gente vem fazendo na contramão. A gente tem falado muito desse discurso: bandido, bandido bom é bandido morto. Não é verdade. Bandido bom é bandido tratado, curado, compreendido, acolhido e reinserido na sociedade. Este é o único caminho. Tem gente que diz, mas isso é utópico, isso é muito lindo, isso é filosófico, isso é bonito para ser falado numa palestra do TED, mas na prática isso não se aplica. Se aplica sim. Se aplica porque quando você entende o que é que leva o outro a cometer a violência, quando você entende de que lugar ele narra essa violência através da sua atitude, você começa a praticar uma coisa que muitos acham que só está no campo do religioso, que é a questão do perdão, porque o perdão parece que do jeito que nos foi narrado pelas religiões, ele é algo que você tem que simplesmente aceitar a violência. E eu quero que vocês saibam que perdão em nada tem a ver com esquecer. Perdoar definitivamente não é esquecer. Perdoar é compreender. Quando a gente compreende, na essência, o que levou aquela pessoa a cometer aquele delito, isso nos dá uma possibilidade de perdoar e ajudar essa pessoa a sair deste lugar. Há muitos anos atrás, quando eu resolvi trabalhar com questões complexas, como vitimizadores sexuais, eu também fui alvo de violência e até de profissionais da psicologia, dizendo que era um absurdo que eu quisesse cuidar de vitimizadores sexuais, né? Inclusive, são mais conhecidos como abusadores, estupradores. Só que eu fui percebendo que essas pessoas estavam nas famílias. Era pai, era mãe, era tia, era irmão, era o vizinho, era aquele tio. Eu disse, meu Deus, essas pessoas estão no nosso meio, elas fazem parte da nossa vida. É preciso olhar para isso, porque senão a gente vai continuar enxugando o gelo, cuidando de quem? Somente da vítima. Passados muitos anos, com muita gente que aderiu a isso hoje, a gente tem resultados incríveis. E a gente percebeu que 94,7%, isso dados de 2021, a gente tem vitimizadores, que esses que nós atendemos desta população foram vítimas de violência na infância. Ou seja, esses tratados, a gente tem 0% de reincidência. O que isso significa? Isso significa que se a gente não enfrentar a cultura de violência, se a gente não ensinar o que está no campo da inadequação, se a gente não ensinar esses homens de que este uso da sexualidade está no campo do inadequado, e simplesmente fazer uma nova educação da sexualidade, ensinando-os a agir de forma onde eles entendem o sentimento deles, e é por isso que é importante ser um alfabetizado no sentir, aí a gente vai, com certeza, evoluir cada vez mais, e cada vez mais a gente vai ser próspero. Então, a comunicação pacífica, ela tem esses passos fundamentais. Identificar rapidamente o que é que eu sinto. Identificar rapidamente o que é a minha necessidade. Qual a minha necessidade que não está sendo atendida para não ser violento? E depois eu posso ter um tempo para fazer uma observação sem avaliação. Feitos esses passos, eu posso ser mais assertivo no pedido. Isso serve para quê? Serve só para a gente ter discussões filosóficas? Também serve.
mas serve também para o meu dia a dia, para eu ser cuidadoso com o outro, para eu prestar atenção como o outro se sente quando eu falo daquela forma. Por que eu uso essa expressão, esse tom de voz com tamanha potência? Porque não cabe nos dizer se essa voz é alta ou é baixa, mas eu posso dizer, essa potência é exageradamente dura para mim. Então, o convite, meus queridos, é que a gente possa fazer isso de uma forma tranquila e harmônica. Eu, Maher Hassan Musleh, não sou Martin Luther King, mas de fato eu quero reproduzir a fala dele. I have a dream. But if you have a dream, it's necessary to dramatize. Eu tenho um sonho. E se você tem um sonho, é preciso que você vá para a ação. Espero que esse TED possa trazer a vocês o desejo de compartilhar esse sonho, o sonho de uma cultura de paz, o sonho de uma cultura de amor, o sonho daquilo que o Rapa nos convida dizendo: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. É esta arma que a gente quer usar, mas paz sem voz não é paz, é medo. A gente não quer ter medo, a gente quer olhar para o medo, acolher ele e suportá-lo para que ele possa também nos ajudar na arte de viver em paz. Agradecido a vocês por esse encontro, espero que vocês possam, através dessas palavras, refletir com muita amorosidade, sem eleger nenhuma forma perfeita de sermos, mas o tempo inteiro de buscar incessantemente conviver e melhorar. Gratidão a todos vocês, um excelente momento de vida e que a gente possa logo, logo estar juntos, unidos na cultura de paz. Muito obrigado.